Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite. É sempre um prazer estar com esse grupo, com quem eu tenho o maior carinho, que me acolheu quando eu voltei de São Paulo também. Eu trabalhei 2 anos aí na UTI, guardo sempre todo mundo com a mais alta estima e todo mundo com amizade firme. Então, obrigado pelo convite, Adriano, em nome do Dr. Maurício também. O desafio hoje, né, falar dos anticoagulantes e antiplaquetários em pacientes com alto risco de sangramento. Qual que é a gente sempre tem uma dúvida, como é que a gente vai manejar, né? Manejar antitrombóticos já na cardiologia contemporânea já é sempre algo que desafia, porque as opções são várias, então não só opções de medicações, mas os cenários clínicos são enormes. E aí nós temos, assim, fundamentalmente, quando a gente escolhe usar um antitrombótico, e aqui eu coloquei algumas das situações mais comuns, a gente obviamente está preocupado em evitar trombose, né, evitar isquemia, e um dos contextos mais comuns é a prevenção de eventos embólicos na fibrilação atrial, a própria isquemia miocárdica recorrente nas síndromes coronarianas agudas, e o risco de trombose também, a progressão da doença arterial coronária, estabilização de uma placa, obviamente, aterotrombose na doença arterial coronária crônica, por exemplo, quando a gente faz uma angioplastia. Mas, por outro lado, a gente fica ali, né, nessa balança tentando lidar com o risco de sangramento quando você prescreve essas medicações. Mas, assim, o primeiro conceito que eu queria trazer aqui para vocês, né, a gente só reafirmar mesmo um princípio, que é o quê? Por que nós usamos antitrombóticos? É para prevenir eventos trombóticos e isquemia ou é para não sangrar? Onde eu quero chegar com essa pergunta provocativa aí para vocês? Que nós não podemos, obviamente, olvidar os riscos de sangramento, mas nós temos que nos guiar sempre pela indicação seja de uma profilaxia, por exemplo, no caso de FA, o mesmo tratamento no caso das síndromes coronarianas agudas, sempre tentando equilibrar essa balança, mas não esquecer que o que nos move, o que realmente reduz reduz eventos cardiovasculares adversos maiores, é prevenir eventos isquêmicos e trombóticos, né? O sangramento é algo que ele vem, mas não é o nosso fim, vamos dizer assim, quando nós prescrevemos uma medicação antitrombótica. Então, vamos tentar se organizar, né, para que a gente tenha aqui, eu vou trazer algumas informações para que a gente faça algumas reflexões, não só sobre o uso geral, obviamente que, né, a ideia aqui nos próximos minutos não é revisar o uso geral de antitrombóticos, mas focar exatamente nesse aspecto do sangramento, então, paciente com alto risco de sangramento, o que eu posso fazer? Afinal de contas, esse paciente sangra mesmo, né? E o enfoque aqui nos próximos slides, ele vai ter essa conotação. Então, quem é que vai utilizar antitrombóticos? Basicamente, aqui para nós, eu separei os dois cenários mais comuns, que são os antiplaquetários na doença arterial coronária e os anticoagulantes na prevenção de eventos tromboembólicos. Na doença arterial coronária, né, eu posso aqui separar na DAC estável e nas síndromes coronárias agudas. Na DAC estável, em pacientes de alto risco para sangramento, eu vou ser bem mais objetivo. Quer dizer, o que a gente pode otimizar neste paciente, no paciente que está lá crônico, está no consultório? Primeiro, tentar sempre utilizar a menor dose possível de ácido acetil salicílico, seja 75, 81 miligramas dia, no máximo 100, nesses pacientes de alto risco para sangramento. Depois eu vou listar aqui quem são os alto riscos de sangramento. Sempre aqueles pacientes que muitas vezes estão em tratamento clínico e a gente identifica uma alta carga aterosclerótica, que você percebe que ele se beneficia, por exemplo,
de um de uma dupla antiagregação plaquetária, esse paciente, se você vai deixar ele cronicamente, e em vez de deixar ele duplamente antiagregado, será que você não pode deixar só o inibidor P2Y12, garantindo ali uma proteção em termos de recorrência de eventos isquêmicos, ao mesmo tempo que você minimiza aí os riscos de sangramento de uma dupla antiagregação, por exemplo. Isso estou falando do paciente crônico, não estou entrando na seara dos estentes, não, né? Que a dupla antiagregação tem a sua indicação ali no período adequado. E aí sim, entrando na questão do tratamento percutâneo, aquela pergunta que também a gente vai ter que fazer diante de um paciente de alto risco para sangramento e com doença arterial coronária, poxa, será que não dá para eu tentar segurar esse paciente aqui em tratamento clínico? A gente, né, tem evidência de que um tratamento clínico otimizado a gente consegue segurar bem esse paciente. Claro, que otimizado implica não só usar os remédios, mas atingir as metas, né, e de repente postergar essa angioplastia quando realmente não houver maneira, porque a gente sabe que quando você coloca um stent ali, esse paciente ele vai ter que usar dupla antiagregação, mesmo que hoje os stents mais modernos nos permita usar por menos tempo, né? E agora, com relação ao aspecto agudo da doença arterial coronariana, o tratamento da SA sobre a ótica dos antitrombóticos, ela evoluiu muito desde a década de 80, mas percebam que assim, a gente foi só empilhando, né, possibilidades. Lá na década de 80, a gente tratava esses pacientes com heparina não fracionada e aspirina. E aos poucos você começou ali no final da década de 90, clopidogrel, de repente, clopidogrel e enoxa, clopidogrel, enoxa, inibidor da glicoproteína 2B3A, ainda com a possibilidade de você poder usar a fondaparinux, né, como alternativa aqui, não simultaneamente, mas as alternativas que nos foram aparecendo, e de repente o prasugrel como alternativa ao clopidogrel, o ticagrelor, ou seja, o nosso arsenal aqui, o gráfico querendo mostrar mais como evoluiu esse nosso arsenal terapêutico, né, sobre a ótica dos antitrombóticos, mas quando você, à medida que você vai tendo mais opções, você vai associando, né, a essas opções, você aumenta também, obviamente, você ganha em eficácia em redução dos riscos isquêmicos, mas aumenta muito o risco de sangramento. Mas sangramento na síndrome coronariana, ela acontece mesmo? Qual que é a incidência? Quando a gente tem um serviço de excelência, eu lembro daí também no Encore, a gente, às vezes, custa ver, né, um sangramento. Então, vocês aí devem estar pensando assim, qual a última vez que a gente viu um sangramento, assim, um paciente com síndrome coronariana aguda tratado? De fato, ela é raro. E o difícil estimar, ela é raro, que eu quero dizer, se você conta, né, contabiliza todos os pacientes que a gente trata nesse sentido, mas ela não é menos grave ou menos relevante, que é o que eu vou mostrar aqui. Mas com relação a essa incidência, o que nos dificulta a ter uma incidência real disso, ou quanto isso acontece na nossa prática, que são as diferentes categorizações ou classificações do que seria um evento hemorrágico, uma hemorragia relacionada ao uso de antitrombóticos. Então, a gente tem que seria um sangramento maior, o que seria um sangramento menor, e os critérios, time, gusto, plato, BARC, o sangramento associado ou não à cirurgia de revascularização, que é um outro critério que o pessoal às vezes ainda separa esses pacientes. Então, como a gente tem, pelo menos na literatura médica, uma série de critérios, cada estudo às vezes adota uma convenção, você tem uma percepção muitas vezes destes eventos hemorrágicos de forma muito variável. Então, às vezes, você pode entender que, olha, não, acontece até 8% dos meus pacientes podem sangrar, ou não, isso é pouco menos, se eu considerar apenas sangramentos maiores, intracranianos, ou com risco de vida. Então, o que é um sangramento maior? Veja que cada um dessas classificações ou proposições de critérios, ele classifica como sangramento maior de forma diferente. Alguns colocam queda na hemoglobina, alguns colocam queda na hemoglobina maior do que 4, outros só maior do que 5.
ou maior do que 3 aqui no acute, no meio, ou maior do que 2, olha aqui no ISTH, lá no final, também ele considera se a hemoglobina cai 2 já seria um sangramento maior. Então, a dificuldade da gente ter essa percepção e prestar atenção nesse sangramento, nesses eventos hemorrágicos, é que a gente não tem uma convenção. Até foi proposto o BARC, ele é um consórcio, né, de pesquisa, de um grupo acadêmico que só estuda sangramento e que propôs esse sim, para tentar, vamos dizer assim, uniformizar, propor que, olha, a partir de agora os estudos, os ensaios clínicos aí vão utilizar essa definição, porque isso nos permitiria uma comparação até entre os próprios antitrombóticos. Quer dizer, você não precisaria, por exemplo, se você tem o mesmo critério, você poderia comparar incidência de sangramento em diferentes ensaios clínicos com diferentes drogas, porque você utilizou o mesmo critério de percepção de sangramento. Mas isso, apesar de ter sido proposto e publicado lá em 2011, se a gente ainda olhar os últimos estudos publicados nesse sentido, a gente vê que ainda assim tem gente que eu usei aqui o critério Plata, eu usei o critério time, enfim. Nós ainda não temos uma percepção. Mas no GRACE, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que é um registro, embora já um pouco antigo, né? Já tem uns mais de 20 anos, do GRACE tem mais de 20 anos, praticamente que ele começou, eles começaram a ser publicados ali no começo dos anos 2000, mas começou no final da década de 90. E ele estimou, ali, no geral, uma incidência em torno de 3,9%, 4%, sendo praticamente igual entre infarto com supra e infarto sem supra, porque a gente acaba tratando muito igual em termos de manejo, né, dos antitrombóticos. O outro registro grande norte-americano, o Cruzade, também mostrou uma incidência em torno de 4,5% no global, mas esse foi o estudo que gerou o score de risco para sangramento Cruzade, e que ele categorizava pacientes de muito alto risco. Veja que o paciente de alto ou muito alto risco para sangramento pelo Cruzade, esse sangramento ele pode chegar até a 12,5% ou até 19%, quer dizer, o que é muito, né? De cada 5 pacientes que você trata, você pensar que um pode sangrar, um risco de sangrar de fato, isso é um risco elevado. A gente sabe que, né, fibrinolíticos sangram muito, e sangram principalmente o que a gente sempre tem no sangramento intracraniano. Embora hoje a gente tenha visto, né, cada vez menos pacientes utilizando fibrinolítico, seja porque os serviços privados eles têm muitas vezes uma rede organizada para fazer angioplastia de urgência, mas e o público, que deveria ser quem mais poderia disponibilizar fibrinolítico, não disponibiliza. Então, a gente tem visto cada vez menos também sangramentos relacionados a fibrinolítico, mas pela própria peculiaridade hoje de como a gente trata esses pacientes. Com anticoagulantes, seja com heparina não fracionada, a fondaparinux, enoxaparina, vejam que também em vermelho ali eu destaquei, a incidência ela varia muito em termos fica ali, em alguns estudos chega, por exemplo, 6,5%, com fondaparinux no Oasis 2,2%, com enoxaparina 4,1%, mas pode chegar com bivalirudina, a gente quase não usa, né, ali no Horizons, a 4,9%. Então, a gente tem também, dependendo do anticoagulante associado na fase aguda, diferentes incidências de sangramentos. E com antiplaquetários? Antiplaquetários é sempre aquela discussão. O ISAR React do ano passado, né, ainda reacendeu um pouco mais essa discussão. Mas vejam que, por exemplo, no Plato, o sangramento com ticagrelor foi 11,6%, com clopidogrel 11,2%. No Triton, com o prasugrel, foi
sangramento maior, ameaçador, veja que o prasugrel foi 2,4%. Mas, de novo, diferenças, eles falam, então o prasugrel sangra muito menos que o ticagrelor, diferenças de critérios. No ISAR, por exemplo, que eu comentei agora, para vocês terem uma ideia, não está aqui, mas só relembrar, que teoricamente, né, colocou ali os dois com uma comparação cabeça a cabeça. Por que eu falei teoricamente? É por causa daquelas fragilidades metodológicas que todos conhecemos. Mas só para você ter uma ideia, a incidência, por exemplo, no ISAR React 5 foi de 4,8% para prasugrel e 5,2% para ticagrelor, ou seja, na casa ali de 5%. Então, mesmo com ticagrelor, foi bem menor do que observado no Plato, e se você pega o prasugrel no Triton, foi maior do que observado com prasugrel no Triton. Então, para vocês verem que esses critérios realmente nos dificultam. E agora sim, que eu acho que é o que a gente, né, interessa aí para o tópico da aula, que quem são esses pacientes de alto risco de sangramento? Fundamentalmente, quanto maior a idade, maior o risco. Se a gente ainda some mulheres idosas, maior o risco de sangramento. Baixo peso corporal. Fundamentalmente, mulheres idosas abaixo de 60 quilos, mas fundamentalmente abaixo de 50 quilos, aí o risco ele ainda dá uma subida mais exponencialmente. Insuficiência renal, quanto menor a taxa de filtração glomerular, maior a chance de sangrar com antitrombótico, mas a gente tem que lembrar do paradoxo da insuficiência renal, é que o paciente também, esse mesmo paciente, quanto menor a taxa de filtração glomerular, maior a chance desse paciente ter, inclusive, eventos tromboembólicos. Quem tem história de AVC isquêmico prévio, história de hemorragia prévia, né, ou que vai precisar de altas doses de combinações de antitrombóticos. Agora, por que a gente está aqui discutindo antitrombóticos em pacientes de alto risco? Porque, afinal de contas, se ele sangrar, muda alguma coisa? O que muda na clínica? Muda. É a mortalidade intra-hospitalar em pacientes que sangram e em pacientes que sangram. Vejam que os pacientes que apresentam algum sangramento na fase intra-hospitalar, no tratamento de uma síndrome coronariana aguda, a mortalidade chega a ser até 3 ou 4, 5 vezes maior. Por exemplo, no caso da angina instável, que tem uma mortalidade baixa, em torno de 3%, essa mortalidade pode pular para 16%, mais do que 3 vezes, mais do que 5 vezes o basal. Mesma coisa que foi observado nos registros, nos estudos OASE e CURE, onde a mortalidade em 30 dias, veja que não só, né, o sangramento ele acaba marcando o paciente, porque não é aquela questão, ele não vai morrer às vezes do sangramento ali na internação hospitalar, mas veja como a curva de mortalidade ela ainda continua dissociada e crescendo e se afastando ainda mais da curva daqueles que não sangram, mesmo em 30 dias. O paciente vai de alta, mas vai de alta numa condição mais fragilizada, ou o sangramento também ele reflete uma condição mais fragilizada do paciente, e você vai ter um impacto no prognóstico. A mesma coisa aqui em 180 dias de novo. Veja que ainda depois aqui né, a curva ele já começa ali no 30º dia, põe todo mundo igual. Quem sobreviveu aos 30 dias, ele põe na linha de início de novo, e de novo em 180 dias, quem sangrou lá na fase aguda, ele morre mais ao final de 180 dias. Então, a gente tem que realmente estar atento a esses pacientes, evitar que esses pacientes sangrem, porque sangrar não só é desastroso pode ser desastroso na internação, como marca esse paciente, e esse paciente pode carregar esse prognóstico. Vejam aqui também, né, os sangramentos e prognóstico na síndrome coronariana aguda, aqui uma outra coorte desses estudos, a Acute, Replace, Orzons, todo mundo junto, em até 1 ano de novo, quem teve sangramento maior ou sangramento menor, mas que precisou de transfusão, ou mesmo sangramento menor sem transfusão, em 1 ano, a mortalidade foi maior nesses pacientes. E o que também a gente muitas vezes tem que separar é a questão do acesso, né? O ENCORE, que é um serviço de excelência em tratamento percutâneo, a gente também tem só que entender, porque assim, o acesso, obviamente, eu estou
eu estou promovendo ali uma invasão numa punção arterial, e esse paciente muitas vezes já fez uma carga, um ataque de antitrombóticos, e a gente pode sangrar pelo acesso? Pode fazer um hematoma, né, ali na região do acesso? Pode, mas entender que felizmente, o sangramento relacionado ao acesso, ele guarda um prognóstico muito melhor do que o sangramento não relacionado ao acesso, né? O sangramento que acontece, seja uma hematura, um sangramento do trato gastrointestinal, um sangramento encefálico. Então, mostrando que, de fato, apesar de que também, por outro lado, ó, veja, essa meta-análise aqui de quase 500 mil de pacientes, ele mostra que não é que a gente ignora, né? Vou voltar aqui, não é que a gente ignora este, este sangramento que acontece relacionado ao acesso. Veja que a mortalidade é alta aqui também. E aqui também a meta-análise confirma que quando você tem aí na primeira parte o sangramento relacionado ao acesso, você tem um maior risco, mas com certeza o risco ainda é menor do que o sangramento não relacionado ao acesso. E aí, por que se piora o sangramento? O sangramento piora o prognóstico nesses pacientes. Há uma série de proposições aqui. Um deles é que a gente acaba, os pacientes sangram, você diminui a carga antitrombótica, obviamente, às vezes até, né, descontinua, suspende os antiplaquetários, anticoagulantes, e esse paciente muitas vezes vai fazer um evento isquêmico. A questão de demanda de oferta e demanda de oxigênio, os próprios efeitos diretos, hemodinâmicos, pacientes que sangram muito, faz hipotensão, faz malperfusão, o sangramento intracraniano, que aí né, tem um efeito devastador, ativação anti-inflamatória e a necessidade de transfusão sanguínea, que também a gente sabe que hoje a transfusão ela tem que ser utilizada com muito mais racionalidade e parcimônia. Agora, então como é que eu vou prevenir e tratar esse paciente com síndrome coronariana aguda que sangra? Então, identificar o paciente de alto risco para sangramento, como é que eu vou lidar com esse paciente? O que dizem as diretrizes? É isso aqui, infelizmente, né? Se a gente for nas diretrizes, nós não temos, eles não oferecem nenhuma recomendação nesse sentido, porque faltam dados de ensaios clínicos randomizados, especificamente desenhados para lidar com complicações hemorrágicas. A gente não tem assim, olha, então o paciente chegou, infarto com supra, fez angioplastia primária, e no primeiro dia pós-infarto ele apresenta uma gengivorragia. O que eu faço? Suspendo o tienopiridine, suspendo o AS, suspendo o anticoagulante, ou mantenho e faço só medidas locais? A gente não tem infelizmente, esta evidência na literatura. E por isso, talvez, o sangramento ainda continue sendo, apesar de todo o impacto no prognóstico, como eu mostrei, ele continua sendo ainda tão negligenciado, né? Os scores de sangramento, mas eles não me ajudam? Eu tenho o Cruzade, o Acute, o Action, todos são scores de sangramento. Será que se eu fizer ali um score de sangramento, esse paciente é de alto risco para sangrar? Então eu vou não fazer a dupla antiagregação plaquetária? A gente entende que, olha aqui, o que dizem as diretrizes? Você pode usar, por exemplo, scores de risco de sangramento para quantificar, mas isso é recomendação 2B. Por quê? Porque a partir dessa informação, de novo, a gente não tem uma evidência do que é. O que eu faço com essa informação? Essa é a dificuldade, né? E é o, o, o que eu provoquei lá no começo, porque a gente vai dar antitrombótico para esse paciente para evitar os eventos isquêmicos, lá naquela provocação. A gente prescreve antitrombóticos para prevenir eventos isquêmicos, né? A gente não faz isso para que o paciente não sangre. O sangrar é um trade-off que a gente vai ter que fazer, e a partir do momento que você tem um score de risco de sangramento, a gente não sabe e agora, com esse score, o que eu faço? Com essa informação, o que eu faço? Isso muda a minha terapêutica em relação aos antitrombóticos? Muitas vezes não. Por isso que a melhor estratégia ainda é prevenir o sangramento, ainda é utilizar racionalmente os antitrombóticos, ajustar a dose. Então, primeiro,
né, a questão do acesso, o acesso radial realmente ele revolucionou e melhorou muito o, nos eventos hemorrágicos nesses pacientes. Isso não é de hoje, isso já é bem familiar de vocês também. Pacientes de alto risco, isso aqui também é uma recomendação, alto risco de sangramento, a gente sempre tentar oferecer, né, uma proteção gastrointestinal para esses pacientes. Quando esse paciente usa prasugrel, ticagrelor, eu posso usar qualquer inibidor de bomba de prótese. O clopidogrel é que tem aquela questão de interação com o omeprazol. A gente tenta utilizar alguns que tem, por exemplo, o pantoprazol, ele tem pouca ação pelo citocromo P450, bem menor do que o omeprazol. Então é possível, sim, você pode usar o clopidogrel associado ao pantoprazol, por exemplo. E a varfarina, se o paciente usa varfarina ou anticoagulante oral, qualquer inibidor de bomba de prótese e monitorar de perto esse RNI, né? A escolha do antitrombótico, todo antitrombótico ele vai sangrar. A gente tem alguns que às vezes sinalizam aqui que podem ter algum sangramento a mais, que a bilivaleridina, por exemplo, parece que realmente pode puxar ali, né, o risco de sangramento, mas a gente não tem a bilivaleridina. O fondaparinux, por outro lado, tem uma vantagem, embora ainda seja muito subutilizada no nosso meio, mas ela tem uma vantagem de proteção em termos de redução de sangramento. Mas o que a gente vai usar mesmo muitas vezes é o que? É a dupla antiagregação plaquetária mais anticoagulante nesse paciente. E aí a gente tem que, né, como é que eu vou perceber isso? Aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, isso aqui, dados do Triton, né, o sangramento, ele ocorreu de forma maior, mais significativa com o prasugrel, é um antiplaquetário mais potente, mas se você também escolhe bem aquele paciente, a gente sabe que inclusive em bula, né, a gente tem que ter cuidado com aquele paciente de baixo peso, com AVC prévio, e baixo peso, AVC, eu estou esquecendo, tem uma terceira condição, que daqui a pouco eu lembro, do prasugrel, que restringe um pouquinho. E o plato, mesmo pacientes idosos, aqui mais uma coorte de pacientes mais velhos do plato, que eles tendem a sangrar mais, né? O ticagrelor, ele guarda uma incidência de sangramento já com um perfil mais parecido com o clopidogrel. A gente às vezes fica com medo de dar o ticagrelor para o idoso, a gente pode ter uma relativa segurança nesse sentido. E aí, eu vou dar antes, né, ou vou dar depois? É aquela questão de faço o pré-ataque, ou o que muito se argumenta, eu dou antiplaquetário, principalmente o tienopiridine, para no pronto-socorro, ou espero fazer o CAT. Com o clopidogrel, não tem muito jeito. Com o clopidogrel, as evidências que você tem é de fazer o ataque ainda no pronto atendimento. Agora, com o prasugrel, a gente sabe que, por exemplo, o prasugrel no pré-tratamento ele fez inclusive aumentar o sangramento. Então, o prasugrel ainda é uma droga que você tem que ter na mão ali para uma estratégia invasiva precoce, rápida e poder administrar na dose certa. Estudo DAPT, antes a gente tinha, né, aquele conceito de tentar sempre estender ao máximo a dupla antiagregação plaquetária nos pacientes, que isso traria algum benefício em termos de redução de risco. De fato, traz redução de risco, mas às custas, vejam, né, de um aumento que as barras verdes são os pacientes que utilizavam dupla antiagregação plaquetária além de 12 meses até 30 meses. Na maioria das vezes era o clopidogrel associado ao AS. Você vê que o risco, o sangramento, ele aumenta em todos os pacientes, mesmo que nessa coorte tenha havido uma redução de risco de eventos isquêmicos, principalmente infarto agudo do miocárdio. Mas aí é aquela situação que você vai balancear. Isso depois do estudo Pegasus, que propôs algo parecido em termos de estender a dupla antiagregação plaquetária nos pacientes crônicos e que mostrou também um aumento de sangramento com
que quando você põe ali no benefício líquido, esse aumento de sangramento, ele acabou ficando muito próximo, inclusive, do benefício em termos de redução de eventos isquêmicos. Isso também nos mostrou que muitas vezes não adianta apenas eu deixar esse paciente crônico antiagregado ad eterno, que o risco de sangramento, principalmente nos pacientes de maior risco, posso comprometer oferecendo um risco adicional, eu comprometo o meu resultado em termos de redução de eventos isquêmicos. Então, a questão é a gente achar, né, esse balanço, esse ponto de equilíbrio aí em relação a risco de sangramento dentro da minha janela terapêutica ali, não minorar ali, sem esquecer o risco de isquemia. Então, resumindo, nas síndromes coronarias agudas, o importante, escolher adequadamente os antitrombóticos, né? Cuidar quem é aquele que eu vou dar ataque, quem é aquele que eu vou... o ataque é de quanto, nos pacientes de alto risco, todo mundo, será que pode receber prasugrel ou ticagrelor, são antiplaquetários de maior potência? Sempre ajustar principalmente os anticoagulantes, né, que para a função renal, os antiplaquetários até que não tem esse ajuste tão necessário, mas os anticoagulantes associados sim. Cautela com esses antiplaquetários mais potentes em determinados grupos de pacientes, baixo risco, muito idosos, baixo peso, aliás, baixo peso, muito idosos. Tentar usar sempre a menor dose possível de AS, né? Cuidado, hoje a gente entende que, olha, o paciente chegou, você vai dar o ataque de AS, 200 ou 300 miligramas, faz 200, não tem diferença. Os estudos mostram que não tem diferença se dá 3 comprimidos de AS para o cara mastigar ou dá 2, então dá 2. Você já vai estar oferecendo o mesmo benefício isquêmico, expondo menos esse paciente ao risco. Sempre restringir, né, também o uso de inibidor da glicoproteína 2B3A, quando não indicado, claro, e sempre acesso radial, sempre que possível, né, universalmente. Um outro cenário agora muito comum, obviamente, é o uso de anticoagulantes na prevenção de eventos embólicos. E aí, na fibrilação atrial, por exemplo, onde este campo, né, evoluiu sobremaneira na última década, vocês lembrem que a indicação ela é baseada, né, no CHADS. A indicação, olha, o CHADS score é recomendado para avaliar o risco e tendo CHADS maior ou igual a 2, você tem indicação formal de anticoagular este paciente. Veja que, onde eu sublinhei ali, ó, os scores de risco de sangramento, eles devem ser considerados, né, em pacientes para identificar fatores de risco modificáveis para sangramento. É classe 2A, nível de evidência B. O que significa isso? A minha decisão de anticoagular é prevenir risco. O sangramento, eu identificar fatores de risco modificáveis para que eu possa controlá-los e evitar, obviamente, as complicações do meu tratamento antitrombótico. Sangramento, score de sangramento ou risco de sangramento, ele a princípio, ele não, claro que tudo é individualizado, mas de uma maneira geral, ele não contraindica a trombose. Lembrar que, né, quem vê cara não vê CHADS nem Hasbled. Então, às vezes você vê um casalzinho bonitinho, tão funcional, fazem caminhada todos os dias, e um tem CHADS 3, o outro tem CHADS 4, e às vezes a gente, eles são ativos, não, o risco de ter um AVC é baixo. Não é só pelo o porte físico, a atividade que a gente estima o risco de AVC. Esses pacientes, tanto um quanto o outro, tem alto risco de eventos embólicos na presença de FA. Então, objetivamente, a gente tem que fazer o cálculo do CHADS para determinar se esse paciente tem indicação de antitrombótico. E o Hasbled, de novo, o Hasbled, ele é um alerta, ele nos chama a atenção, mas ele não é a ferramenta que vai nos dizer se esse paciente deve ou não ser anticoagulado. Até porque percebam que algumas situações, como idade, AVC prévio, eles são hipertensão, né? No Hasbled, mais a hipertensão não controlada, eles são fatores de risco tanto para evento embólico quanto para sangramento. Então, quer dizer, você tem que
é controlar esses fatores que aumentam o risco de sangramento, identificar, sim, esses pacientes de risco de sangramento mais aumentado, para que a gente possa controlar esses fatores, porque, de novo, é aquele mesmo conceito instigante filosófico aqui quando a gente lida com antitrombótico. A gente anticoagula é para prevenir ou é para não sangrar? É para prevenir AVC. Né? O sangramento é algo que eu vou ter que lidar ou minorar o risco, obviamente, porque isso aqui vai acontecer, né? A gente tem, mas por que a gente preocupa muito com sangramento aqui? Porque isso aqui vai acontecer. Acho que minha mãe está tendo uma hemorragia intracraniana. Né? Quer dizer, se sangra, é desastroso. Isso marca a família, marca o médico. Aí a hora que você chama o neuro, e aí o neuro muitas vezes, o coitado só entra né, nesse cenário de catástrofe, tanto neuroclínico quanto neurocirúrgico. Mas ninguém, por exemplo, vai ligar para o médico aí, né? Ninguém recebeu, eu gosto sempre de contar essa historinha de forma anedótica, ninguém liga para o médico para falar assim, olha, eu tô ligando para avisar aqui que acabei de sentir que um trombo aqui dissolveu porque eu estou usando o seu anticoagulante que você me prescreveu, né? Quer dizer, é o que acontece todos os dias. Quando alguém com FA e CHADS maior ou igual a 2, ele toma um anticoagulante oral, é o que acontece. Ele evita a formação, todos os dias ele está protegendo esse paciente. Então, isso aqui a gente tem que lembrar sempre. A gente previne, usa antitrombótico para prevenir eventos isquêmicos, não só para evitar sangramento. O sangramento a gente tem que controlar, obviamente. Então, isso aqui vocês, né, a gente já conhece. CHADS maior ou igual a 2 a gente anticoagula. Agora, qual anticoagulante para diminuir risco de sangramento? Veja que, de forma geral, os pacientes, na meta-análise, os DOACs, eles foram melhores do que varfarina, e isso não tem discussão. Alguns, às vezes, nos estudos de cada um, obviamente, podem dar a impressão, né, que uns foram superiores, outros foram apenas não inferiores. Com relação à hemorragia intracraniana, por exemplo, todos foram superiores à varfarina, todos. Com relação ao sangramento do trato gastrointestinal, também tem aquela percepção de que dabigatrana e rivaroxabana e a doxabana também apresentaram um pouco mais de sangramento significativo do ponto de vista estatístico em relação à varfarina. Mas a gente tem que lembrar também que é difícil, a gente coloca essa tabelinha aqui só para lembrar, mas é difícil a gente comparar, não tem um estudo cabeça a cabeça, porque esses resultados eles refletem a população estudada. As populações elas foram diferentes. Né? O Hasbled, por exemplo, maior ou igual a 3, ele foi maior no estudo Rocket e no Engage, por exemplo. Então, pacientes com mais risco de sangramento. O estudo Relier, 10% só tinham um Hasbled maior ou igual a 3. Eram pacientes mais estáveis. A questão demográfica. Veja a diferença de CHADS entre os estudos. Desde 3,5 no Rocket até 2,1 no Aristóteles, no Rely, né? Prevalência de ciência cardíaca, de hipertensão, de idosos, ela também teve as suas variações. Então, você tem pacientes diferentes, você às vezes vai ver resultados diferentes, por isso que não dá ainda também, obviamente, para a gente comparar esses estudos cabeça a cabeça. Agora, esse é um cenário que preocupa, né? Quando a gente fala pacientes de alto risco de sangramento, e eu vou precisar agora, um paciente, por exemplo, com FA, que se apresenta com doença arterial coronária, e eu preciso anticoagular esse paciente, além do antiplaquetário, isso aqui já, já aperta. Isso é extremamente comum, a gente sabe que nos estudos no Aristóteles, no Rocket, essa prevalência de pacientes com doença arterial coronária, eles variavam de 18% até 36%. No Engage aqui, por exemplo, 29%. E aí eu vou ter que lidar com essa... Antes eu tinha que lidar com essa terapia tripla, né? Que seria a dupla antiagregação, mas o anticoagulação para prevenir FA, porque são mecanismos diferentes. A FA, ele vai exigir anticoagulação,
porque ele tem um mecanismo trombótico diferente do mecanismo aterosclerótico ou aterotrombótico relacionado, por exemplo, à doença arterial coronária, doença vascular, onde o antiplaquetário age muito bem. Mas a gente tem evidências recentes, obviamente, que eu posso, neste contexto, utilizar agora apenas um tienopiridínico associado ao anticoagulante. Isso vem desde do estudo Pioneer com a rivaroxabana, né, que mostrou, vou passar um pouquinho mais que a gente não estourar o tempo, mas só para recapitular que a rivaroxabana associada a clopidogrel, o antiplaquetário, um inibidor P2Y12, ele foi mais seguro em reduzir eventos de sangramento hemorrágicos. Esses estudos eles não tiveram poder para avaliar a diferença em eventos isquêmicos, mas mostrando, eles foram focados principalmente em mostrar segurança das estratégias. E o sangramento, eficácia, né, comparável, sangramentos também, inclusive com redução de sangramento. A mesma coisa foi vista com a dabigatrana no Redual, onde você, com a terapia tripla com varfarina S e clopidogrel, ela sangrou muito mais do que a terapia dupla com dabigatran mais o tienopiridínico. A maioria das vezes, nesses estudos, o tienopiridínico usado foi o clopidogrel, mas tinha, assim, uma coorte aí de pessoas que também usavam o prasugrel ou ticagrelor, né? Em termos de redução, em termos de isquemia, de desfechos isquêmicos, foi igual, embora, de novo, não tinha um poder estatístico para avaliar isso. Estudo Augustus, né, também com a pixabana, muito familiar aqui no Brasil, porque foi coordenado pelo brasileiro, pelo Renato Lopes. Ele randomizou em 2 etapas, o chamado 2x2 ou 2 fatorial. Primeiro, para o anticoagulante, era aberto, depois, se ele ficava tomando AS ou só o tienopiridínico, isso de forma cega, comparado com o placebo. Eram pacientes, vejam, de alto risco de sangramento, 2,9 o Hasbled, qualquer tipo de FA, CHADS também alto, 3,9. Pacientes, não só pacientes crônicos com coronariopatia submetidos à angioplastia, como pacientes também agudos. E essa transição de você fazer a dupla antiagregação plaquetária ali na fase aguda, né, o ataque, implanto stent, e você fazer essa transição para a terapia dupla, que consistia apenas no DOAC, mais o tienopiridínico, ele acontecia em até 14 dias do evento, na mediana, ela ocorreu em 7 dias. E o desfecho primário, também, mais uma vez, a pixabana superior à varfarina em redução de eventos hemorrágicos, e a aspirina, quando a gente associava, por outro lado, a aspirina, eu aumentava em até 89% o risco relativo de sangramentos. Ou seja, a estratégia que melhor equilibrou, de fato, foi a pixabana mais o tienopiridínico, aqui em termos de redução de morte, hospitalização. Então, a terapia dupla, que consiste num DOAC mais um tienopiridínico, ele reduziu sangramento, 31% menor, ele reduziu morte e hospitalização, comparado a pixabana, comparado com a varfarina, e foi similar entre aspirina e placebo. E morte ou eventos isquêmicos, mais uma vez, não teve poder estatístico para isso aqui, mas também uma sinalização aqui de que pelo menos não inferior, possivelmente não inferior. Por fim, o último foi publicado ano passado, o Entrust. Ele foi o menor estudo do grupo, 1.500 pacientes, mas só endossou o que permitiu esse conceito, né? Endossou esse conceito, o que permitiu que já nas meta-análises subsequentes realmente consolidar essa estratégia de usar DOAC mais apenas o tienopiridínico. Por quê? De novo, redução de eventos hemorrágicos, focado principalmente na segurança, em diminuir sangramento nesses pacientes. A gente sabe que sangramento
é relacionado, sim, a pior prognóstico. E aí, depois de 12 meses, então, eu faço ali um ataque, né, do dupla antiagregação plaquetária, que seria essa barrinha laranja. Depois eu deixo apenas o anticoagulante e o tienopiridínico. E depois de 12 meses eu posso deixar apenas o anticoagulante nesses pacientes. Mesmo ele tendo stent, com FA, eu posso deixar ele muito bem protegido apenas com o anticoagulante. Lembrando que aí também, né, dentro do tema da nossa aula aqui, olha, os pacientes de alto risco de sangramento, então são as duas barrinhas inferiores aqui, o paciente com alto risco de sangramento, na verdade a última barra aqui, né, alto risco de sangramento, baixo risco de isquemia, eu posso tentar também utilizar esse tienopiridino por menor tempo, eventualmente suspendendo em até 6 meses, deixando só o anticoagulante depois. Então, para se evitar agora, finalizando, evitar sangramentos ou com anticoagulantes, ou seja, né, lidar com esse paciente de alto risco de sangramento, eu vou escolher o agente certo para o paciente certo. Compartilhar sempre a decisão com o paciente ou os responsáveis. A gente tem que envolver todo mundo. Acompanhar, envolver a família, entender qual que é o propósito do antitrombótico, acompanhar o paciente de perto e, após o episódio de hemorragia, avaliar o risco-benefício da continuidade do tratamento. Então, será que eu mudo o agente, tento um outro agente, uma ação diferente, ajusto as doses, de repente esse paciente está com baixo peso ou a função renal piorou e vai precisar, dentro, obviamente, das recomendações, de ajustar as doses conforme manda a bula. Avaliar dispositivos não farmacológicos, o Maurício colocou no grupo da cardiologia um caso muito bonito que vocês fizeram aí de fechamento, né, do apêndice atrial, um paciente com alto risco de sangramento. Então, isso é uma ferramenta hoje que a gente tem que avaliar sim e tem resultados muito bons. Lembrar que, assim, a gente sempre preocupa, o antídoto, um agente reversor, ele dá segurança, mas ele não é necessário para, né, o manejo da maioria dos episódios hemorrágicos. Eles acontecem de forma muito infrequentemente, você ter que reverter de forma aguda um evento hemorrágico, felizmente, né? É claro que ela dá aquela sensação de segurança. Entra no carro, você põe o cinto porque você acha que você está seguro, mas não por isso a gente, obviamente, vai descuidar de outros aspectos. O mais importante, de novo, é evitar sangramento. Então, escolher um anticoagulante com perfil adequado, ajustar bem a dose para esse paciente, envolver o paciente na terapêutica para ele entender que ele tem que tomar a medicação, por que ele está tomando, acompanhar de perto esses pacientes com alto risco de sangramento. Bom, era isso que a gente tinha aqui para relembrar, os focados aqui deixa eu ver aqui. Focados aqui no aspecto do paciente com sangramento, com alto risco de sangramento e o que o sangramento, na verdade, pode implicar nesses pacientes, como a gente vai lidar com isso. Muito bom, Humberto. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Excelente. Você fez um apanhado muito grande dos estudos envolvidos aí com o tema. Alguém tem alguma pergunta? Quer esclarecer alguma coisa aí? Trocar uma ideia com o Humberto? Bom, enquanto o pessoal fala aí, Humberto, eu queria... Pode falar, Fernando. Humberto, parabéns, cara. A aula foi top, para variar, né? Mas obrigado. Tem uma dúvida, cara, que assim, eu acho que pelo menos esses estudos mais famosos, o Augustus, o Intrust, não conseguiu responder pra gente. Esses pacientes, eles vinham em dupla antiagregação plaquetária, aí eles foram randomizados usando aspirina e um inibidor um clopidogrel da vida. E em 14 dias foi feita a troca pro DOAC mais o clopidogrel. Tá, e se esse paciente tiver que fazer uma segunda etapa? Eu mantenho o DOAC e o clopidogrel e faço a punção arterial do mesmo jeito, eu vou ter segurança? Ou eu tenho que voltar para a dupla antiagregação, fazer o procedimento, depois fazer o switch de novo?
Como é que você procede nesses casos? Boa pergunta, Fernando, porque realmente essa questão do segundo tempo, né, de você tentar aquela revascularização completa que muitas vezes hoje a gente faz, não precisa fazer naquele primeiro mesmo momento, a gente pode fazer estagiado. Esses pacientes, até porque eu não me lembro dos critérios de inclusão dos outros, do Augustus eu me lembro bem, eles incluíam, era meio que critério de exclusão, o paciente que precisava fazer tratamentos subsequentes, eles eram excluídos. Era parte do critério de exclusão, infelizmente. Então, quer dizer, o cara precisa fazer outros procedimentos, eles talvez não tiravam, né? Deixavam ali essa terapia tripla até continuar, ou não randomizavam esse paciente, na verdade. Nesse sentido, assim, agora, se a gente pensar utilizando o mesmo racional, se você vai fazer rapidinho ali, um segundo momento em 15, 20 dias, talvez você arrasta esse cara um pouquinho mais aí com essa terapia tripla por esse período. Agora, também não seria nenhum absurdo se você, em alguma circunstância, você você ali com 7 dias, que foi a mediana do Augusto, por exemplo, você faz a conversão, deixa só clopidogrel e apixabana, porque essa segunda etapa, sei lá, vai ficar para daqui 30 dias. Esse paciente, se ele tem um risco de sangramento que você vai ficar meio preocupado com ele, de repente você deixa ele com o DOAC e um clopidogrel, 30, 40 dias, você chama o cara de novo e faz o reataque aí, associando de volta ao AS, né? Deixando para fazer essa o reataque de tianopiridina para fazer essa angioplastia com segurança. Eu acho que mas isso aí assim, é o que a gente traz, e vocês também têm uma expertise enorme de aliar o que tem a literatura, a evidência, com o que a gente consegue com a prática, pelo racional teórico com esses pacientes. Eu tô falando que isso acontece de vez em quando. Sim. Lá em Core. E aí eu fui pesquisar, é uma coisa que incomoda a gente bastante aí. Eu falei, poxa, hoje o medo nosso maior é de sangrar usando o DOAC, né? Você fazer uma punção arterial e ter hematoma, ter sangramento ali. Já aí eu fui pesquisar, existem alguns estudos pequenos que o pessoal fez angioplastia usando o DOAC mais o clopidogrel apenas, sem fazer um recharge de AS, sabe? Inclusive via femoral, com alguma segurança. E assim, mas todos muito pequenos, é coisa holandesa, chinesa, é coisa pequena. Você assim, não sabe de nada maior que está acontecendo, que eles estão estudando isso, não? Não. Acho que até até você falou, esses estudos menores aí que eles já fazem um segundo tempo no embalo do anticoagulante do tianopiridínico, até também não, por isso que eu até citei aqui, porque para mim faria mais racional você ainda dar um reataque, mas de novo, você pode também, obviamente, se aumenta a carga né, a carga de antitrombótico nesse paciente, aumenta o risco de sangramento. Mas esses estudos também, se já apontam nesse sentido, é algo factível e seguro, talvez seja um caminho também para balancear essa questão do sangramento. Valeu. Humberto, fugindo um pouco aí do tema do sangramento, às vezes a gente pega paciente que vem com a história de alergia a clopidogrel. Geralmente a gente dessensibiliza, até hoje eu não vi nenhum caso não tenha sido eficiente a dessensibilização. Mas tem paciente... o AS, né, velho? Mas aí... o AS, desculpa. Aí, mas recentemente eu peguei um paciente que ele já veio com a história que ele não pode AS de jeito nenhum. Não pode, não vai tomar, não faz o procedimento, mas não toma o AS. E aí, nesses casos, o paciente não toma AS por essa história de alergia, enfim... não quer nem tentar a dessensibilização. Você encontrou alguma recomendação, alguma coisa nesse sentido, para deixar o paciente sem o AS? Não tem trombo, não tem nada disso, uma angioplastia
eletiva, estável. Às vezes isso angustia a gente, mas você, o Fernando, a gente é tudo contemporâneo da faculdade. A gente vai lembrar que até na época que a gente começou a interessar nesse caminho da cardiologia, e ainda hoje as diretrizes trazem, né? Falar, o paciente que é alérgico ao AS, não se usava muito esse processo de dessensibilização, a gente usava só o tienopiridínico, que o pessoal fazia na síndrome coronariana aguda só o tienopiridínico. E mandava ver. É claro que a gente fica naquele medo do stent, mas eu acredito também que os stents, né, e vocês podem falar até melhor do que eu, acho que os stents evoluíram muito nesse sentido de também dar essa segurança. Hoje já se fala mesmo, por exemplo, o estudo Twilight com ticagrelor, e você deixar o cara só com um tienopiridínico potente, por exemplo, o ticagrelor, logo depois da angioplastia. Só que na angioplastia você ainda faz o ataque, né? Faria o ataque ainda com os dois. Mas na impossibilidade de fazer o AS, será que um ataque só do tienopiridínico não resolveria? Eu acredito que sim. É claro que não pode só não acredito, né? Tem que avaliar. Mas essa possibilidade de usar só o tienopiridínico, ela não é tão nova, né? Assim. Perfeito. Humberto. Oi, Maurício. Tudo bem? Parabéns Tudo aí. bem. Obrigado pelo seu tempo aí conosco, viu? Maravilhoso. Eu queria fazer 2 comentários. Não necessariamente uma pergunta, mas queria te ouvir. Espera só. Meninas, fazendo barulho ali. Então, é o seguinte, a respeito isso que o Fernando provocou aí, a conversa sobre os stents, a gente precisa lembrar algumas coisas. Eu sou da época que, se para implantar um stent, a gente internava o paciente 15 dias antes, iniciava a varfarina, dava AS, ainda fazia uma sobrecarga de manitol e mantinha ele internado 15 dias depois. Tudo para prevenir trombose. Isso foi no início da década de 90. Felizmente, o Dr. Antônio Colombo, lá na Itália, com os estudos guiados por ultrassom, mostrou que a causa maior de trombose era o mau implante do stent. Além dele ser um corpo estranho, ele ficava meio que boiando na coronária. E com o estudo de ultrassom e mais ticagrelor, ele conseguiu reduzir esses quase 30 dias de internação para 2 dias. Então, eu estou contando isso só para frisar que, em se tratando de stent, se a gente vai usar dupla ou única, e como que você mencionou, com a melhoria técnica do material dos stents, é importantíssimo a gente lembrar que o implante ideal tem muito importante papel na prevenção da trombose. Excelente. E na prática, pacientes que chegam aí no GOL é muito comum a gente pegar a trombose de stent que foi mal implantado em outros hospitais que alguns são até comuns, né? Se me permitem dizer isso, mas e a gente vai ver que arterias de 3,5 milímetros, 4 milímetros estão com stent 2,5 mal expandido. Num caso desse, você pode dar tripla antiagregação que vai trombosar, porque você enfiou um corpo estranho, né? Você não fez uma angioplastia, você fez quase uma embolização de coronário, né? Então, é importante a gente frisar isso. No outro aspecto, que é o da fibrilação atrial, que eu até provoquei o grupo, todo mundo, para a gente discutir o dispositivo, e já fica aqui o convite para a reunião da próxima terça, que vamos falar sobre dispositivo de fechamento. Eu acho que uma coisa interessante é assim, tanto na coronária, Alô? o sangue do paciente no corpo inteiro para prevenir um trombo num localzinho que é um apêndice atrial ou uma coronária ou uma carótida, assim. E esse trombo que faz esse estrago, ele tem, sei lá, 2 milímetros, 3 milímetros, né? Por causa disso, a gente dá anticoagulante para o corpo inteiro. Então, se a gente tem a oportunidade, agora especificamente,
falando de fechamento de apêndice atrial, de ir lá e fechar a fonte de 85% desses trombos, isso não parece assim que tem um racional melhor? Eu acho que o tempo vai levar a mostrar isso. É claro que tem outras causas que elas vão estar presentes, mas quando você já tem lá o trombo visto, já tem a FA... Não, eu concordo. Mesmo sendo eminentemente clínico, eu concordo plenamente com você, Maurício. Eu acho que a questão ainda é, porque igual você falou, faz sentido. Eu vou anticoagular, eu vou fazer uma discrasia sanguínea no meu corpo inteiro para prevenir um trombo que eu sei onde é que forma, como forma. Ou realmente eu posso intervir localmente. Eu acho que isso aí vai, igual você falou, é uma questão hoje, mas para mim é uma questão muito mais também de aspecto financeiro, né? Quer dizer, você ainda mais quando a gente ainda joga na nossa realidade do país, que varfarina é praticamente de graça, infelizmente, mas se o tempo talvez também possa popularizar essas tecnologias, eu acredito que isso vai ser um caminho realmente, talvez até mais conjugado, implanta e você alivia a mão aqui nos antitrombóticos. Eu acho que a virtude sempre está na combinação das duas coisas, né? Só que a gente demora a ver isso. A gente colocando um contra o outro, passa 20 anos, a gente fala assim, o melhor é combinar os dois. Exato. Beleza, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez e